Olá, Mães com Fé, boa tarde. Hoje, 17 de setembro de 2018, faltam 4 minutos para as 15 horas. Nós marcamos aqui às 15 aqui, né, com vocês, para a gente falar um pouquinho da vida espiritual dos nossos filhos. Na verdade, a gente vai falar sobre devocionais. Eu não sei se vocês sabem, né, devocional. A Melina vai falar pra gente o que é devocional, não vou falar. Tem sido muito importante a gente investir na vida dos nossos filhos, né? Meu filho tem 3 anos e 4 meses, ainda que seja uma fase difícil deles entenderem, né, o que é Jesus, o que é Deus, né, a Trindade, né? Nem tento explicar a Trindade agora. Mas vale a pena a gente inculcar, né, como está em Provérbios, a gente inculcar a palavra de Deus na vidinha deles, né, no coraçãozinho deles. E navegando aí pela internet, Oi, Melina. Eu conheci a Melina. Eu entrei no Instagram, no Mães com Fé 2018, para quem segue a gente lá já sabe. E aí eu fui conhecendo várias pessoas, várias mães, né, que falam de maternidade, né? Tem muita gente falando de maternidade, muitas mães, mas tem aquelas mães que a gente vê que tem um diferencial, que é a fé. A Melina, eu não sabia que ela tinha a fé cristã, né? Como a gente prega, né? Como a gente tenta falar para vocês aqui no canal Mães com Fé. É um canal aberto a todo mundo, a todas as mães. Mas a gente fala de fé, né? Porque a gente acredita nisso, a gente acredita que com fé fica um pouco mais leve, né? A maternidade. A maternidade, a gente vê que não depende tudo da gente, a gente depende de um Deus Criador que nos dá sabedoria para educar nossos filhos, né? Então, quando eu conheci a Melina e comecei a ver os posts dela, vi que tinha algo ali especial, e aí eu encontrei um vídeo dela falando como ela fazia devocionais com as filhas dela. E eu gostei muito, assisti, e aí eu falei, vou convidar, quem sabe ela vem aí falar com a gente, né? E ela aceitou, né? A gente está fazendo 2 anos de Mães com Fé, e a gente chamou ela para também participar dessa comemoração com a gente. Então a gente vai convidá-la para dividir a tela aqui com a gente. Quem quiser fazer perguntas, tá? Deixa aí as perguntinhas que a gente vai tentar responder e vamos colocá-la agora com a gente aqui. A Melina, vou apresentar a Melina, tá? Ela é jornalista, para quem não conhece. Oi, que bom, dá tudo certinho, vocês estão ouvindo? Quem puder dar um feedback pra gente. Tudo bom, gente? Eu estava te apresentando. É a mãe da Ana Júlia, de 4 anos, mãe da Manuela, de 9, editora do site Maternidade Simples e membro da comunidade Alcance. Voltou. Travadinha. Deu, aham. Normal, é a internet oscilando. A internet oscilando. Eu te apresentei rapidamente, mas fica à vontade para se apresentar, para quem não te conhece. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Melina. Eu sou mãe da Manuela e da Ana Júlia, 9 e 4 anos. E sou editora do site Maternidade Simples, sou jornalista e sou membro da comunidade Alcance de Curitiba. A gente já tem aí já alguns anos caminhado com o site e cada vez mais eu tenho buscado incluir essa questão da fé dentro dos posts que eu faço. Alguns é muito Alguns são posts que a gente transmite valores, que são valores nossos. Mesmo que a gente não fale de Bíblia, não fale de Deus, Sim. não fale de Jesus, mas são valores importantes. E outros são mais abertos mesmo, como a questão do devocional, a questão da igreja, propriamente dita. Isso. Legal. Melina, talvez tenha gente que está assistindo ou que vai assistir esse vídeo que não saiba o que é devocional. Explica aí pra gente. Então vamos lá. O devocional a gente considera um tempo de devoção, né? Vem dessa palavra devoção, que é um tempo que a gente dedica exclusivamente a Deus.
dentro da nossa fé cristã, a gente faz esse devocional aqui dentro de casa, que é um tempo exclusivo nosso com Deus. Nós adultos já temos a capacidade, a maturidade para fazermos esse devocional sozinho. Então, às vezes, é um tempo que inclui música, inclui ler a Bíblia, inclui orar, inclui, às vezes, escrever alguma meditação que você mesmo está tendo. Às vezes, até pode ser um livro que fala de fé. Então, é um tempo que você se dedica exclusivamente para isso. Nós, adultos, nós já temos a maturidade de fazer isso, né? De programar nossa rotina, encontrar um horário para a gente estar se dedicando a esse tempo com Deus. As crianças, elas precisam ser ensinadas nisso, se a gente deseja que elas tenham uma vida devocional, né? Então, nós precisamos ensinar as crianças. E é algo que eu sempre falo, a gente pode fazer o quanto antes. Muitas vezes a gente acha que as crianças não têm maturidade ainda para entender algumas coisas, porém, elas são muito mais inteligentes e mais capazes do que a gente imagina. Se não fossem, não estaria escrito em Provérbios para a gente ensinar a criança no caminho, né? E a criança ainda, não um jovem, não um adolescente, não um adulto, mas não a criança. Porque quando ela crescer, ela não se desviará dele. E que idade você acha que uma criança você já pode fazer? Eu sei assim que desde neném, isso é o que eu aprendi, né? Que desde que nasce você já pode louvar com a criança no ventre, na barriga, você já pode falar da natureza de Deus. Eu acho que Deus a gente pode colocar, né, de várias formas, apresentar para um bebê também, né? Mas o tempo devocional para a criança, é importante a criança parar naquele momento, né? Para ouvir, né? E que idade mais ou menos você acha que, a partir de que idade? Eu acredito que o que muda são as estratégias, né? Então, em cada idade. Como você mesmo comentou, desde bebê a gente já pode ir incluindo a questão da presença de Deus, a questão do ambiente espiritual para as crianças desde muito cedo. A gente pode sempre estar incluindo essas questões, principalmente porque elas fazem parte do nosso dia a dia, né? A gente não consegue desvincular, a gente não consegue separar, né? Pois é, a gente não consegue fazer uma refeição sem orar e agradecer a Deus pela comida, e as crianças estão ali, elas estão aprendendo isso, elas vão entrando nesse processo desde muito cedo. Cantar uma música com elas antes dela dormir, por que não cantar uma música de louvor, né? Cantar uma música que fale da presença de Deus, a paz, a alegria, o descanso que Ele dá. Então, isso desde muito cedo. O que eu sempre procurei fazer foi contar histórias bíblicas para as meninas desde muito novas, antes delas dormirem. Mais tarde, a partir de 3 anos e meio, eu comecei a transferir essa história para de manhã cedo, que eu estou com elas em casa, a gente lê a história juntas e conversa um pouquinho sobre aquilo. É claro que uma criança de 3 anos, ela não vai ficar nem 3, 4 minutos ouvindo você, entendendo, né? Então, por isso que eu acho muito importante a gente ter expectativas realistas a respeito de cada idade. Então, o que eu faço? Quando a Júlia está com 4 anos e meio, mas eu comecei desde os 3 anos e pouquinho com ela. A gente senta, eu faço uma oração muito breve, peço para ela repetir, para ela estar entendendo essa oração, ainda que talvez não tão racionalmente, mas aquilo vai estar entrando, que é, por exemplo, Deus, obrigada por esse dia, me ensina a tua palavra, que ela entre no meu coração e mude a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Pronto, uma oração de 5 frases que ela repete comigo. Eu leio uma historinha. Hoje eu já estou lendo de um livro devocional específico para a idade, que é o Tudo para Ele, do Pão Diário. Mas também pode ser qualquer livro que tem histórias bíblicas curtas. A gente não precisa estar lendo um livro devocional. O importante é que tenha mensagem. Então é uma historinha curta, às vezes é 1 parágrafo, 2 parágrafos. E eu termino perguntando o que ela entendeu daquilo. Às vezes, por exemplo, você está falando sobre briga, de você perdoar as pessoas. Então, filha, você brigou com alguém na escola recentemente, nos últimos dias? Ah, eu briguei com a fulana. Pois é, a gente tem que aprender a pedir perdão e perdoar, né? É isso que a Bíblia está falando, é isso que Jesus nos ensina. Amém, amém. Colocar nas circunstâncias. E isso, usar as circunstâncias do dia a dia deles, porque às vezes é muito vago, é muito etéreo, eles não trazem para o dia a dia e daí eles não absorvem aquilo. Eu gosto muito de dizer que esse tempo devocional, a gente está proporcionando para a criança um lugar para ela ser ministrada por Deus. Então, enquanto é pequenininho, assim, na idade da Ana Júlia, até ser alfabetizada, até estar dominando a alfabetização, o pai vai precisar estar junto, o pai ou a mãe, porque ela não vai conseguir ler isso, né?
Então, a gente vai, neste momento, dar os primeiros passos de como fazer um devocional. Orar, ler alguma coisa de Deus, orar finalizando aquela mensagem, por exemplo, a questão da briga. Jesus, me ajuda a perdoar o meu amigo, me ajuda a não brigar mais com os meus amigos. Então, é uma oração curta também, aplicando aquele devocional. E também, mais tarde, a gente vai estar proporcionando outras ferramentas para a criança entender como que deve ser o devocional dela. A Manuela, quando ela fez 6 anos e pouquinho, ela ganhou uma Bíblia que a gente deu para ela de Páscoa e ela começou a ler essa Bíblia sozinha. Então, ela decidiu que ela queria ler um capítulo por dia. Então, primeiro, orientou ela a ler os evangelhos. Então, quando ela terminou os 4 evangelhos, daí ela voltou lá para o começo e quis ler de Gênesis. Eu confesso que quando ela chegou em Levítico, eu quis dissuadi-la e falar para ela ler Provérbios, mas ela insistiu. Eu deixei, né? Todas as leis. E dela leu Levítico, Números, agora ela está terminando os Salmos. Mas, enfim, ela começou nessa questão de ler um capítulo da Bíblia por dia e ela já sabia que antes de ler a Bíblia, ela precisava orar pedindo para o Espírito Santo abrir os olhos dela sobre a palavra de Deus, para que ela tivesse revelação daquela palavra. Porque não é um livro qualquer, exige uma visão espiritual. É interessante. Exatamente. Isso. Fica importante aí. E eu também comecei a ensiná-la sobre estar no quarto dela, fechar a porta, para ela se dedicar àquilo, não se distrair. E esse ano, além de tudo, ela começou a ler um livro devocional também próprio para a idade, que é o Pão Diário Kids, que é muito legal porque traz um versículo, traz uma história, traz uma oração no final, um comentário assim, arrematando toda aquela mensagem. E é muito interessante ver algumas coisas que Deus tem feito na vida dela no devocional. Coisas que talvez, se ela não tivesse essa ferramenta, não teriam acontecido. Eu gosto muito de contar uma história que aconteceu recentemente. Ela chegou em casa muito, muito, muito feliz porque ela tinha tirado nota máxima na prova de matemática. E ela foi a única menina da sala que tirou. Foi uma menina e um menino. E ela foi a única menina. E ela estava muito feliz. E eu sei que ela estava feliz porque ela tinha dificuldades com a matemática. Então, para ela, tirar a nota máxima foi realmente uma conquista. Foi uma vitória. Foi uma vitória. Então, a gente elogiou. Falei que bom, viu, filha, quando você se esforça, você consegue. E a gente sempre ora antes das provas. Então, você veja como Deus te ajudou também. Tudo aquilo que a gente tem que fazer, né? De motivar a criança e dar realmente esse testemunho daquilo que Jesus ajudou. Mas quando eu fui dormir naquela noite, eu fiquei incomodada, porque eu percebi que a alegria não estava só na nota máxima, mas estava em ela ser a única que tirou a nota. E eu falei, não, acho que eu vou falar sobre orgulho com ela amanhã. E ela já tinha ido dormir, né? Então, no dia seguinte, quando eu acordei, a primeira coisa que fui fazer foi falar com ela sobre isso. Mas ela já tinha lido a Bíblia e ela já estava terminando o devocional dela, porque ela tinha acordado mais cedo que eu aquele dia. E eu cheguei para ela e falei assim, filha, ontem, quando você tirou a nota máxima na prova, eu vi que você ficou muito feliz, a gente também ficou. Porém, tem um versículo na Bíblia que fala que o orgulho precede a ruína. E ela olhou assim, mamãe, nem precisa falar mais, porque o meu devocional só falou sobre isso hoje, falou sobre esse versículo. E o menino do devocional, ele tirou nota máxima na prova, ele foi o único aluno que tirou nota máxima na prova e a mãe dele ensinou só para ele sobre orgulho. Olha então, como assim, Deus fala com as crianças. É impressionante, porque assim, ela poderia ter recebido a prova muito tempo antes, poderia ter recebido a prova um dia depois, mas Deus quis proporcionar esse momento, proporcionar esse tempo exato de falar com ela na linguagem dela de maneira muito eficaz. E foi porque existem ferramentas que estão à disposição dela para isso. Então, isso é muito bacana, a gente está mostrando para a criança a importância de estar conhecendo a palavra. Hoje, ela já acorda, fecha a porta do quarto, liga uma música de louvor, lê a Bíblia, lê o devocional, depois ela sai do quarto. E, então, assim, é muito legal ver que ela já valoriza esse tempo. E ali é um lugar agora, que ela sim. Desculpa, pode terminar. Não, que ela está exposta à presença de Deus, né? Exposta à presença de Deus para receber isso, para Deus falar com ela, né? E ela, a Manuela é a mais velha, né? A mais velha, de 6 anos. 9 anos. De 9. De 9. Isso. De 9. Você falou que ela começou a ler a Bíblia com 6 anos. Eu entendo que tem que ter o incentivo dos pais, né? O exemplo, porque ela viu também isso em você incentivou, mas tem o papel da igreja também. Você acha que influenciou nessa decisão dela? Com certeza. Eu acredito que sim, né? Os amigos da igreja
porque querendo ou não, ela tem amigas da idade dela, que são pessoas super, né, comprometidas também, que também têm a Bíblia, que também buscam ler, conhecer. Isso com certeza incentiva muito. Aquilo que elas têm aprendido na escola, na salinha, né, durante o culto, que tem a sala do Ministério Infantil, ela traz para mim, ela traz os versículos que ela aprende. Então já aconteceu, por exemplo, de ela aprender o versículo lá e vir buscar na Bíblia dela, achar aquele versículo para sublinhar. Então isso é muito legal, porque a gente tem essas estratégias que são direcionadas para elas. Então, a gente sempre busca estar presente nos cultos, estar presente nas programações da igreja, especialmente o que é voltado para a idade deles, mas não só essas programações. Eu brinco que a gente, às vezes, super protege as crianças desse ambiente. Mas é porque de volta na igreja, tá muito corrido. Mas muitas vezes... Todo dia na igreja, todo final de semana. Exatamente, só que muitas vezes a gente está roubando os nossos filhos de estarem na presença. A gente teve um evento no Carnaval esse ano aqui na nossa igreja, e foi um evento muito puxado, mas foi muito maravilhoso. Mas acabava muito tipo de madrugada, 00:30, 1h da manhã, e eu não tive com quem deixar as meninas e eu tive que levá-las. E todos os dias tinha ministério infantil para elas, tinha salinha, mas era todos os dias e era até de noitão, né? Então eu confesso que chegou um dia que eu estava meio agoniada já de estar levando elas nesse horário. Mas no último dia, no sábado, acho que no penúltimo dia, era 00:30, eu busquei elas na salinha, porque era hora pra gente ir embora, mas eu me enrolei um pouquinho ali ainda, no meio do ambiente. Eu falei, eu ia embora antes, mas não fui, fiquei ali. De repente começaram a fazer uma oração, a Manuela foi lá pra frente, ela teve uma experiência com Deus ali, que eu não sei o que aconteceu, mas aquela menina ajoelhou e chorou. Olha e eu isso. Pensando que eu tava roubando. Tadinha, ela tá cansada, com fome, devia estar na caminha dela. Exatamente. Né? Coisa de mãe. E às vezes a gente está privando as crianças. O que a gente pode fazer em idades anteriores, voltando na questão das idades, porque senão a gente acaba limitando as crianças já alfabetizadas, é lembrar de... Outro dia eu vi no Instagram, eu acho, não vou lembrar quem que postou, mas postou assim, se o teu filho pode decorar galinha pintadinha, ele pode decorar versículos bíblicos. É isso que eu ia falar, eles decoram nomes assim, o meu filho sabe nome de... tem 3 anos, ele sabe o nome de todos os integrantes da Patrulha Canina, e são todos nomes em inglês. Sim, Desde exatamente. 8 anos e meio. Eles são muito inteligentes. Então, eu sempre falo assim, as meninas começaram a decorar versículos muito novas. A Manuela, quando ela tinha 4 anos, ela já sabia, acho que uns 12 versículos de cor, mais o Pai Nosso e mais os 10 mandamentos. Porque, na verdade, é só a gente inculcando aquilo neles, né? Então, por exemplo, Deus é amor. É um versículo, mas Deus é amor, que é um versículo mais fácil de decorar. Então, a gente começou, Deus é amor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se creres, verás a glória de Deus. E a gente ia fazendo todas as noites antes de dormir um versículo. Depois de 1 mês, 2 meses, a gente colocava outro versículo. Depois colocava mais um e assim por diante. Então, e daí chegou uma noite que ela já falava todos de cor, não precisava nem falar o primeiro. Só para eu entender, vocês, cada noite era um versículo que vocês falavam com ela, é isso? Falava o mesmo versículo toda noite, até por uns 2 meses, mais ou menos. Daí ela decorou aquele versículo. A gente colocava um segundo versículo. E quando ela começou a ser alfabetizada, a gente escreveu. A gente escrevia os versículos, ainda era difícil para ela, né? Ela não conseguia ler rapidamente, mas a gente escreveu vários cartazes com os versículos. Eu já ouvi falar de pessoas que fizeram os versículos com desenho. Então, por exemplo, fazia... Uma dica aí, gente, eu vou até anotar aqui, ó. Fazia com desenho. Cartazinho. De fazer a cruz, por exemplo. Jesus tanto amou, daí fazia um coração. Fazia desenhos com palavras-chave do versículo para a criança conseguir vincular. Às vezes a gente não consegue. Não, você ilustrando grava mais na mente da criança. Com certeza. Eu sempre, como eu comecei já com ela, foi um pouquinho antes dela ser alfabetizada. Quando eu vi isso, ela já era alfabetizada. Daí já para mim não coube mais. E por muito tempo a Manuela e a Ana Júlia dormiram no mesmo quarto. Então a Ana Júlia pegou os versículos de cor por causa de ouvir a Manuela falando. Então eu acabei nunca fazendo o desenho. Mas o do desenho é muito bacana. É muito interessante. E isso que você falou do exemplo é fundamental, né? A gente precisa mostrar aquilo que a gente quer que os nossos filhos tenham. Então eu sempre brinco. Eu tenho meu tempo devocional, que é só meu, sozinha, porque senão daqui a pouco aparece uma criança lá, mamãe, por que você está chorando? Então tem que ser quando eles estão dormindo, né? Mas eu tenho as leituras que eu faço, algumas leituras da Bíblia que eu faço,
principalmente aquela sequencial, que eu tenho, para mim, eu gosto de fazer uma vez por ano, fazer a sequencial, né? Então essa, eu faço ali, sentada na mesa da sala, enquanto elas estão me vendo, ou aqui no meu escritório com uma desenhando do meu lado, porque isso mostra... E com um livro acessível, né? Exatamente. Nossa mesinha da sala tem umas 4 bíblias diferentes, porque sempre alguém mexendo ali. Então mostra que é algo do nosso dia a dia de verdade. E a gente pode adicionando essas verdades em todo o tempo. Então eu gosto muito de acontecer alguma situação, por exemplo, tem um passarinho agora que está batendo na minha janela todos os dias de manhã. Não sei por que ele vem e ele dá uma bicada na minha janela. E o que eu posso fazer isso? As meninas se matam de rir. Então vamos colocar a Bíblia nisso. Pois é, filho, eu acho que ele vem aqui para dizer que ele não planta nem colhe, mas ele está aí sendo alimentado porque o pai alimenta todas as criaturas. Então a gente pode ir colocando isso, sabe? Hoje mesmo também, Ana, a gente tem que aproveitar toda a oportunidade. É isso que Deuteronômio fala, né? Explicar a palavra quando a gente está andando, quando a gente está sentado, quando a gente está deitado. No caminho, né? No caminho, a gente tem que estar todo o tempo aproveitando as oportunidades. Então, hoje também, novamente, a Ana Júlia está numa fase de falar uma coisa, que é uma mentira, e depois falar, é brincadeira. E é uma mentira boba mesmo. Por exemplo, eu falei, filha, você colocou o prato na pia? Então ela falou, mas eu já vi que não tinha colocado pela risada dela. Eu falei, filha, sabe que não pode mentir. É brincadeira. E ela tá muito nessa fase de fazer isso direto. Eu peguei a Bíblia, abri em Provérbios e falei, olha o que a Bíblia fala sobre quem mente pro outro diz que é brincadeira. Diz tal coisa. Então ela começou a chorar, triste, arrependida e tal. Mas a gente tem que aproveitar essas oportunidades. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem que permear a nossa vida. Em tudo que a gente faz, ela tem que estar brotando. Né? O nosso pastor comenta que a gente tem que ser como uma esponja. Encostou na gente, saiu água. Encostou na gente, saiu a palavra de Deus. A gente tem que estar dessa maneira, cheios da palavra de Deus. E as crianças vão naturalmente entendendo isso. Faz parte da vida, da rotina já, né? Não é, faz parte da nossa... Não fica tão difícil implantar, né? Ai, que horas que eu vou fazer, né? É lógico, eu acho que tem que ter, né, um horário específico, tudo, mas fica mais fácil quando aquilo já é natural da casa, né? Exatamente. A Bíblia é um livro acessível, a Bíblia... A minha mãe pega a Bíblia quando ela precisa entender tal coisa, ela precisa fazer tal coisa, a Bíblia tá ali, né? E deixar a criança manusear também, né? A gente teve uma live também com a Daniela, que ela falou, deixa a criança, às vezes, a criança quer mexer, tal, lógico, tem um certo respeito, mas não é uma coisa assim, ai, não, é muito sagrado, não toca, né? Que tem, às vezes, tem essa ideia da Bíblia, né? E hoje em dia a gente tem Bíblias de todos os preços aí, acessível a todo mundo, né? Então tem que ter essa que a criança mexa mesmo, né? Sim, com certeza. Eu gosto muito, só uma mentira. A primeira Bíblia das Minas tá assim, ó. Que é aquela de desenho ainda, né? Que são histórias bíblicas. Eu tenho. Né? Tá ali. E esse daqui, eles são histórias bíblicas. E eu acho que nesse primeiro momento ali é uma maneira mais fácil de apresentar para a criança. Depois, eu te perguntar isso. Quando a gente vai incluir a Bíblia mesmo, que eu acredito que a partir dos 5 anos a gente já pode ler a história da Bíblia mesmo, pegar parábolas de Jesus, pegar trechos da Bíblia, a gente pode ler ou na nova versão, nova tradução na linguagem de hoje, que é uma tradução muito fácil de entender. E agora também a Sociedade Bíblica do Brasil publicou a nova versão transformadora. A nova versão transformadora é muito acessível, muito fácil. E são versões muito tranquilas de ensinar a criança. Até nesse dia a dia que você precisa mostrar um versículo e tudo mais, você pode estar fazendo. Uma outra maneira de inserir também a palavra de Deus de maneira muito do cotidiano é você incluir as crianças nas orações que você faz pelas pessoas que elas conhecem também. Então, por exemplo, você vai orar por alguém que ela conhece da igreja, uma criança que está doente, né? Que os pais pediram oração. Então, atrai a criança para orar com você e aproveita e fala, filho, sabe por que a gente ora? Porque Jesus disse que se a gente pedisse alguma coisa no nome dele, a gente receberia. A Bíblia fala que se alguém está doente, a gente pode orar pela pessoa. E falar os versículos, citar os versículos para a criança e orar junto com a criança. Inclusive, quando a gente for orar com a criança, também orar os versículos juntos, sabe? A gente faz, às vezes, orações muito rasas quando a gente está diante deles, porque a gente acha que eles não vão prestar atenção, vão dispersar. Talvez sim, a Ana Júlia dispersa muito rápido, mas a Manuela não. E hoje a Manuela já faz orações, às vezes, antes de dormir, que eu fico assim...
E cita versículo, e cita um monte de coisa. Eu fico chocada com as orações que ela faz. Mas porque já faz 9 anos que a gente ora por ela e a gente não se limita a orar. Deus abençoe a Manuela para ela dormir bem, em nome de Jesus, amém. Não, a gente ora o que a gente quer orar ali, mesmo que demore, mesmo que dure 5, 6, 7 minutos, a gente fica ali com ela, orando por ela. A Ana Júlia começa a dispersar, começa a coçar o pé, começa a olhar para os brinquedos. Verdade, né? A gente continua mesmo assim. Eu gosto de falar que tudo que a gente faz investido no modelo espiritual na vida dos nossos filhos é depósito que a gente está criando para o Espírito Santo usar em algum momento. Então, na hora que o Espírito Santo precisar sacar na mente do nosso filho alguma palavra, alguma orientação, algum valor, vai estar lá. Porque a gente fez esse bom depósito. Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente, que tudo que a gente faz é um depósito na vida espiritual dos nossos filhos e o Espírito Santo, né, vai usar. Exatamente. Eu li um texto do Ted Tripp, do livro Pastoreando o Coração da Criança, não sei se você conhece. E ele falou que um dos modos dos pais se comunicarem com os filhos é através da oração. Eu achei interessante, porque, na verdade, você fala, não, a oração você se comunica com Deus. Mas ele falou que, às vezes, no momento da oração, a criança se abre e fala coisas que, talvez, durante o diálogo com o pai, ela não falaria. Então, aquele momento de oração, ela acaba se abrindo para o pai, né? Porque o Espírito Santo toca, né? E ali a presença de Deus, e ali o pai orando junto é um momento uma das formas de comunicação. Eu achei muito interessante. Com certeza. E uma coisa que a gente também esquece de ensinar a criança a orar, né? Às vezes a gente acha que a criança não ora, que tem que aprender só de observar, mas muitas vezes a gente já sabe o conceito por trás da oração e falta um pouco explicar para ela. Agora a Ana Júlia está com 4 anos e já comecei a inserir essa questão do ensinar, igual eu fazia com a Manuela na mesma idade. Que é, por exemplo, explicar quais são os princípios básicos da oração, quais são os passos. Então, primeiro, filha, a gente começa orando... Por que a gente está orando, né? Eu começo assim, a gente começa orando louvando a Deus por alguma coisa. Então, o que você acha que Deus é? Ontem ela falou assim para mim, Deus é rei. Eu falei, então, Jesus, eu quero dizer que o Senhor é rei. E daí ela repete, eu ajudo ela nesse processo. Outra coisa que a gente faz, filha, na oração, é pedir perdão por uma coisa errada que a gente fez. O que você fez de errado hoje que você lembra? Daí ela falou, eu gritei com a Manuela. Então, pede perdão para Jesus por isso. Fala assim, Jesus, me perdoa porque eu gritei com a Manuela. Então, parece mecânico, mas é um investimento que ela vai estar aprendendo. Depois eu fui pro agradecer por alguma coisa muito legal que aconteceu no dia e pedir por alguma coisa que realmente ela estava querendo. Que seja uma coisinha. A gente sabe que é muito mais. Mas uma coisinha de cada vez, eles vão aprendendo a aplicar isso. Sim, sim. É um investimento, são as moedinhas, né? É a poupança. Né? Com certeza. Uma outra... Eu ia perguntar da Bíblia, porque sobre interessante assim que você falou da Manuela, eu acho que também tem a questão dessa fase da gente aproveitar a fase que a criança está descobrindo a alfabetização também, né? Porque querendo ou não, ela está descobrindo o mundo da escrita, né? Para ela é uma satisfação saber ler, né? E ter aquilo, nossa, eu estou entendendo, eu estou lendo. Eu acho que a Bíblia entrando nessa fase, aproveitando essa carona, eu vejo também que eu acho que isso é legal também para a criança, né? Eu acredito que é muito bacana a gente procurar livros, porque a Bíblia em si, às vezes na alfabetização, por mais que seja importante, a criança tem mais dificuldade da leitura, porque as letras são menores, é aquela letra que não é a letra de caixa alta, é muito apertadinho, não tem figura. Então, tudo isso, às vezes, acaba a criança ficando com um pouco de receio, porque cansa ler no começo, né? A gente é um esforço para a criança enorme. Mas eu acho que a gente tem que investir, sim, em livros que tragam princípios bíblicos, que tragam histórias bíblicas, que tenham daí a caixa alta, né? A letra que a criança consegue entender, bastante figura. Desenhos, para né? estimular. Exatamente, desenhos, porque tem tanta opção, né, gente? Tem muita opção de material que a gente pode ler, que a gente pode apresentar para as crianças, está estimulando realmente. É que é trabalhoso? É trabalhoso. Então, por exemplo, tem dias que eu tô aqui, que eu acordo mais cedo, que eu faço meu devocional e já embalo no trabalho, e que eu tenho que parar o que eu tô fazendo, às vezes de casa ou até mesmo no trabalho mesmo, para fazer o devocional com a Ana Júlia.
Às vezes eu falo assim, ah, eu não queria, tenho que terminar, eu tô aproveitando, quero aproveitar o embalo. E ela acordou lá no meio do meu negócio. E eu tenho que parar para fazer devocional com ela. E às vezes dá vontade de não fazer. Às vezes dá vontade de deixar quieto para outra hora resolver. Só que a gente tem que entender que é uma responsabilidade. A gente investe tanto na alimentação saudável, a gente investe tanto na escolha da melhor escola, a gente investe tanto em ensinar a tirar fralda, ensinar a dormir bem, ensinar a comer de boca fechada. E muitas vezes a gente não tem metade do trabalho, metade do esforço que a gente apresenta para outras áreas, a gente não apresenta para a vida pessoal. Sim. Então a E gente eu peguei precisa... essa dica. Sim. Eu peguei essa dica com você, né? Que eu tinha visto um vídeo seu, e de fazer pela manhã. À noite, assim, muitas vezes o Vitor, ele às vezes chega da escola dormindo, e aí fica aquela coisa mais difícil, aí tem que tomar banho, jantar, mas ele tá meio dormindo, então não absorve muito. Então eu passei para amanhã, depois que eu ouvi você falando, e foi muito bom. A gente acorda, ele acorda muito cedo, 6 horas ele já tá lá chamando a gente, né? 6, 6:30. Então, o que que eu faço? Mal dá para fazer a minha, né? Então, eu comecei a inverter os horários. Então, eu pego um livro lá, um livrinho, uma historinha, vou com ele. Ele tem 3 anos ainda, ele fica se mexendo, vai para um lado para o outro, mas eu percebi que ele absorve a insistência. A gente também não querer que seja daquele formatinho que a gente acha que tem que ser, né? Não, você tem que sentar aqui, tem que prestar atenção, porque eu estou falando agora, né? Então, a gente tem que parar também de fazer por vaidade, né? Ou porque a gente acha que tem que ser daquele jeito, para satisfazer a gente. Não é isso. Qual que é o objetivo, né, de você fazer essa devocional? É que seu filho absorva, ele é uma criança. Muitas vezes, meu marido orando com o Vitor tá aqui nele, assim, subindo na cabeça deles. Ele não tá. Mas é lógico, a gente tem que ensinar o respeito, a reverência, né? Aos poucos a criança vai entendendo isso, mas a gente tem que também entender o contexto da criança, né? Ela é apenas uma criança, né? Enfim, do jeito que sai, às vezes, mesmo que a gente olhe e fale, nossa, tá um desastre, mas aí eu vejo que adiantou, é satisfatório, né? Com Não é certeza. daquele jeitinho certinho. Menino também, não sei, né? Tem as exceções, mas menino é mais assim também, né? Eles querem tudo rápido. Não, e assim, o que eu vejo é que bem isso que você falou, é um pouco de religiosidade nossa, sabe? Que a gente quer transmitir para a Isso, criança. Quando você fala assim, filha, vamos orar, e ela fala, eu não quero orar, e você fala, ah, não fala isso, vai cair um raio na sua cabeça. Claro que não, entendeu? Deus não é esse carrasco, Deus não é assim. Ele entende que a criança está aprendendo. Tem dias que a gente não quer orar, a gente ora porque a gente sabe que precisa, a criança não sabe que precisa. Então a gente tem que ser mais maleável e entender que esse bom depósito é o Espírito Santo que vai fazer na vida deles, e a nossa função é falar. Se não fosse importante falar, repetir, ele não falava no Deuteronômio para você falar andando, caminhando, no caminho, né? Toda hora para você ficar falando, é para você amarrar na testa, para você não esquecer, é para você escrever no trás da porta. Porque tudo é por repetição. Deus sabe como a criança funciona. A gente precisa repetir. A gente repete para apertar descarga quando vai no banheiro, porque a gente não vai repetir para que Jesus te ama, você precisa amar Jesus, ele quer te ensinar, ele quer que você possa abrir o coração para ele. A gente precisa repetir todo santo dia. E a gente paciência, também... né? Com paciência. E amor, amor, a gente não pode esquecer que a gente precisa de repetição para muita coisa na nossa vida. Não é verdade? Deus tem uma paciência com a gente. Quantas vezes a gente ouve as mesmas coisas erradas que nós estamos fazendo? Né? E a gente é adulto, a gente já deveria saber. Então a gente tem que ter essa paciência com eles, entender que Deus não está irado porque as crianças falaram que não querem orar, porque elas não ouviram a tua historinha, porque elas não quiseram cantar aquela musiquinha ou porque aquele dia oraram sem comer. Deus não é esse carrasco. Então a gente precisa, nós primeiro, termos essa maleabilidade de entender o coração das crianças, o coração de Deus, para que isso seja feito por amor. Então, às vezes, quando a Ana Júlia fala, não quero orar, eu falo, filha, que pena que você não quer orar. Jesus queria tanto ouvir tua voz, eu vou orar, porque eu não consigo ficar sem orar. Eu amo orar, eu amo falar com o Pai do Céu. Então, são coisas que, em vez de falar você, que feio, que você não vai orar, não, eu vou orar porque eu amo isso. E você vai mostrando ao contrário, que é o bom exemplo, né? Em vez de fazer pela obrigação, fazer pelo exemplo. E assim, às vezes um momento que a criança quer conversar com a mãe ou com o pai, né?
Então vamos Exatamente. conversar. Ah, então quer abrir o coraçãozinho dela, e aí, né? Não, agora a gente vai orar. Não, vamos conversar. E aí, o que está acontecendo? Como que foi, né? Ah, vamos orar então por essa situação, né? Uhum. Né? Porque se começa a cair no mecânico, no automático, já era, né? Aí é o que você falou, vira religiosidade, né? Sim, exatamente. Uma coisa que é bom que você falou de fugir do mecânico é você mudar, às vezes, o formato que você faz. Então, às vezes, a questão da oração agora, que era o que a gente estava falando. Eu sempre oro no quarto com as meninas. Mas o que eu Uhum, posso fazer de vez em quando é trazer uma para o quarto da outra para a gente orar uhum. juntos, em vez de orar sozinhos naquele dia, né? Cada um fala um motivo de oração e a gente ora por aquele motivo de Ah, que oração, legal. Fazer uma né? Então, dinâmica são diferente. essa maneira, porque quando a gente muda a dinâmica, a gente mostra que a essência não mudou, né? Por que a gente faz aquilo não mudou, mas não precisa ser sempre no mesmo formato, sempre da mesma maneira, porque senão realmente cai na religiosidade. A gente entende que o Pai Nosso não é uma reza para a gente fazer todo dia, né? Mas a criança precisa entender isso também, que é uma coisa de relacionamento, que é uma coisa de vida, uma coisa viva, né? A vida com Deus. Então, eu acho muito importante quando a gente se perceber que está caindo na rotina da religiosidade, mudar realmente o formato, mudar a dinâmica. Outro dia, a Ana Júlia perguntou para mim se a gente podia cantar uma música em vez de ler historinha. Eu falei, beleza, vamos cantar uma música Ah, então. que legal. Uma coisa também que a gente fez uma época que ela começou a não prestar atenção nas historinhas mais, foi no aplicativo da Bíblia, o Bíblia Online, que é um aplicativo que tem o Bíblia para as crianças, que é muito bacana o aplicativo, não sei se vocês conhecem, mas ele tem as historinhas contadas e animadas. Então, tem o narrador, Hum, conta toda a história, e cada vez que você muda uma página, você pode mexer no personagem, mexer no desenho, o desenho se mexe. Então, ele é muito interessante. E acho no que final tem um joguinho. Então, teve uma época que eu falava assim, Ana Júlia, então você quer fazer de outra maneira? Então, vamos fazer com a historinha da Bíblia. Então, a gente começou a ter uma por uma, a gente ouvia a historinha inteira, deixava ela mexer nos bichinhos, deixava ela ouvir as musiquinhas, e no final a gente conversava sobre aquilo. Gente, como eu falei, é breve, uma criança de 3, 4 anos é breve. Fala assim, você viu que legal, Jesus é curou uma rápido. pessoa. Jesus continua curando. Muito bacana, né? Quando estiver doente, podemos orar para Isso, Jesus. É assim. rapidinho. O Vitor, ele fala, ele começa, ele quer orar, daí ele põe os amiguinhos na oração e agora ele tá colocando todos os personagens também seculares dele, assim, é o Jayce, é o Homem-Aranha, ele ora pelos dinossauros, ele ora, mas a gente deixa, eu acho tão Sim, engraçado, sim. né? Eu acho que Porque tem que ele deixar entendeu o mesmo. sentido de orar por aquilo que ele gosta, por quem ele gosta, né? É esse o sentido Exatamente. para ele, né? Não E vou isso é falar, não, você importante. não pode orar pelo dinossauro porque não existe mais. Aí, Porque a né? É um essência, estresse à ele toa. entendeu a essência da oração, né? Ele está Ele entendendo entendeu a essência. e isso que é o Isso. mais importante do que a fórmula mesmo, né, que a gente usa, é realmente a essência. E a gente tem que ser menos religiosos nesse sentido, de criar regras para a criança que a gente também não cumpriria se a gente tivesse a idade deles, né? Entender realmente o Não. momento deles, entender o que é lúdico, entender o que é diferente, com certeza é muito mais eficiente. É isso aí. A gente falou muitas coisas. Você quer falar mais alguma coisa? Deixa eu ver se Eu eu. vi que uma pessoa tinha perguntado ali, eu não sei se você quer falar sobre esse assunto, aproveitar que Sim. perguntaram, sobre como que eu falo de Coelhinho da Páscoa e Papai Noel para as É a crianças. A Lenara Lenara. Rafael Padilha. Isso. É porque, na verdade, eu gravei um vídeo, tá no YouTube um pouquinho falando sobre isso, na época da Ah, é? Páscoa. Que é uma Ah, pergunta que muitas legal. pessoas me fazem. Como que eu falo de Papai Noel e Coelhinho da Páscoa para as Também crianças? quero saber. Assim, não vou dizer que é certo, que é errado, a Bíblia não fala, não falarás de Coelhinho da Páscoa, não falarás de Papai Noel, tá? Mas o que eu entendo? A data em si, a gente sempre tem que reforçar o que é a data. O Natal é o nascimento de Jesus, a gente comemora o nascimento de Jesus, viva Jesus. Na Páscoa a gente comemora a morte e a ressurreição de Jesus, pronto. Só que em todos os lugares existem Papai Noel, existe Coelhinho da Páscoa, inclusive na escola as pessoas citam esses personagens, e é assim que eu trato deles, como personagens. É como existe o Mickey, Ah, tá. como existe o Chase da Patrulha Canina, são personagens. Eu não digo que eles são verdadeiros, eu não digo que eles são falsos também. Assim como quando eu levei a minha filha para ver o Mickey, eu não falei, esse Mickey é falso. Eu simplesmente é um personagem. Assim como existe o Mickey, como existe o Chase, como existe a Dora, existe Papai Noel, existe o Coelhinho da Páscoa. Eles aparecem só nessas épocas do ano, mas eles não têm nada a ver com a Páscoa, nada a ver com o Natal, nada a ver com Jesus.
Então, toda vez que se fala de Papai Noel aqui em casa, a gente não tem a figura de Papai Noel, porque a gente não decora com Papai Noel. Mas se falou de Papai Noel por algum motivo, Papai Noel passou na escola. Ok, passou lá na escola. Que legal. Que... não sei o que lá, do Natal. Ele falou... Ok. E afinal, no Natal, o que a gente comemora mesmo, filha? O nascimento de Jesus. Isso, o nascimento de Jesus. A gente não fala que o Papai Noel vai trazer presente, a gente não fala que o coelhinho da Páscoa vai trazer o ovo. Mamãe e papai compram os presentes, mamãe e papai compram os ovos de Páscoa, e é por isso que eles aparecem aqui em casa. Não, ninguém não vai ser o coelhinho, não adianta pedir pro Papai Noel presente, não adianta pedir pro coelhinho da Páscoa ovo. São personagens. Uma coisa que acontece já, que as minhas filhas acabam descobrindo muito cedo que eles não são de verdade, né? Porque afinal, como a gente não promove essa fantasia, acaba sendo muito fácil para elas notarem que não são de verdade. Eu já falei para a Manuela, principalmente, que foi a primeira, né? Eu falei, filha, esse é um segredo que cada papai e cada mamãe conta para o seu filho. Então não fale para os seus amiguinhos, porque os papais e as mamães ficam tristes, porque eles querem contar isso. Interessante. Não é de verdade. Então, isso é uma maneira que eu fiz, porque até com a fada do dente também, foi uma coisa que em casa foi muito logo, eu já falei que eu deixava o presentinho. Então, eu falo assim, mas não conta, porque cada papai e cada mamãe tem um jeito de contar para o seu filho. Então, eu prefiro que você não fale, porque o papai e a mãe podem ficar tristes. Já aconteceu que elas falam do mesmo jeito, e daí já tem no grupo da escola das mães, alguém falou pro meu filho que Papai Noel não existe. Foi a minha filha. Mas, enfim, mas eu tento, eu tento. Então, é uma coisa que eu sempre fiz isso. São personagens, né? Se você vir alguém na rua vestido de Papai Noel, é um personagem, igual se visse alguém vestido de Mickey. Então, eu sempre trato isso muito, muito leve, assim. Como a gente não fomenta a fantasia, como a gente não incentiva, logo passa. É uma coisa bem pontual. Entendi. E a gente né? Então, acho que é uma maneira que a gente pode fazer para também não ser aquela... Sabe aquela pessoa que fala, olha, filha, aquele homem ali, e demonizar o Papai Noel, sabe? Senão a gente transforma o Papai Noel num monstro. E daí começa aquilo até ser uma brecha para ser medo para a criança, sabe? A criança começa a ter medo daquele personagem, porque a gente sabe que o inimigo ele é astuto e ele vai usar qualquer coisa que a gente criar de medo para trazer medo dos nossos filhos. Então, deixa passar. É uma coisa que vai passar rápido, porque a gente não vai estimular, e quando a gente menos perceber, passou. Legal. Legal, bom saber. Carnaval você também, eu não sei que tem escolas que comemoram, né? Tem lá na escola eles fazem a única festa, assim, que é mais... que o Halloween não comemora lá na escola, mas comemora o Carnaval. O que eles fazem, na verdade, eles fazem um dia que eles colocam música e a criança pode ir fantasiada. Eu falo que é o dia da fantasia, né? Então, quando a Manuela ficou um pouquinho mais velha, pra Ana Júlia ainda é o dia da fantasia. Pra Manuela, quando ela chegou nos 5, acho que para os 6 anos por aí, um dia eu falei que eu não gostava de carnaval. Ela falou, por que eu não gostava? Eu falei, filha, é uma festa que as pessoas ficam com metade do corpo de fora, mostrando partes do corpo que não eram para mostrar, dançando loucamente, bebendo, fazendo mal pro próprio corpo, usando muitas vezes drogas, coisas que não fazem bem pro corpo e comemorando coisas que não são de Deus. Elas não estão festejando uma coisa de Deus, elas estão festejando elas mesmas. E muitas vezes até o mal, porque o diabo, a gente sempre falou bem desde cedo aqui em casa, ele aproveita isso na vida das crianças, das pessoas, para promover coisas que não são legais. Então, o carnaval não é uma festa legal, a gente não gosta. E daí depois, mais tarde, até aparecia aquelas propagandas Globeleza e tal. E daí eu aproveitei as primeiras vezes que ela viu para mostrar. Eu falei, você acha que esse é o jeito que uma mulher tem que se vestir? Que uma mulher tem que aparecer na televisão? Então, eu aproveitei quando aparecia para mostrar para ela. E daí, nesse primeiro ano que eu expliquei, foram umas 2 propagandas eu mostrei, expliquei. E quando eu falava assim, ó, que feio, vamos passar, né? Daí eu mudava de canal para a gente não ver do carnaval. E acabou entrando naturalmente. Então, para Ana Júlia, ainda que é muito novinha, não entendeu o conceito. Quando teve o dia, foi o dia da fantasia, de festa de carnaval, mas ela não entendeu. E aí você deixa ela ir de fantasiada? Deixa ela ir fantasiada, deixa eu dançar, deixa eu brincar. Para participar da festa, né? Para participar da festa. Eu vejo assim que eu, particularmente, né, Melina, digo eu, não o senhor, eu não vejo que privá-la desse momento vai ser mais benéfico do que permitir. O que eu faço como mãe é orar e repreender toda a influência que possa ter contra a vida dela, contra o espírito dela, né? E vou cuidar dela, vou proteger ela espiritualmente, mas eu não creio que isso vai trazer uma influência para ela, porque aquilo que para os puros outras coisas são puras. Ela tá indo lá dançar musiquinha de criança com uma fantasia apropriada num monte de criança que não vai fazer nenhum mal para ela, sabe? Então eu creio talvez faça mais mal se ela não fosse, fizesse mais mal se ela não fosse fantasia, né? Se você cria toda uma bolha,
Sabe o que eu vejo quando a gente fala assim, não, vamos fazer carnaval, carnaval, carnaval. E daí a criança começa a ficar naquela, será que esse carnaval? Mas, meu Deus do céu, Curiosidade, né? Quero saber agora, né? na primeira oportunidade que ela tiver para poder ir no carnaval sozinha, ela vai, não é verdade? Vai ser muito melhor eu mostrar para ela na televisão um desfile de carnaval. Uma vez a Manuela eu mostrei, falei, filha, olha o que eles fazem. Daí uma vez eu mostrei um pedacinho de um desfile, 5 minutinhos. Eu falei, isso que eles fazem, eles gastam uma fortuna para fazer esses carros alegóricos, uma fortuna para fazer tudo isso. A galera gasta uma fortuna para ir ver. E olha como que o pessoal tá vestido. E olha o que eles estão falando. E olha o tipo de música. Pronto. Nunca mais teve curiosidade, porque ela viu ali junto comigo, eu expliquei, e tá tranquilo, sabe? Então, acho que a gente tem que deixar as crianças terem acesso, supervisionado por nós, orientado por nós, para que elas não tenham curiosidade de ir procurar sem supervisão. Tudo uma questão de orientação, de esclarecimento, né? E Com de certeza. tratar como algo também natural, porque querendo ou não faz parte do nosso cotidiano, né? Nós vivemos no mundo, né? Eu acho que todas as questões que são coisas que quebram princípios, que ferem princípios nossos. Eu tenho a minha amiga lá, Ingrid, lá da igreja, ela é muito sábia nisso. Toda vez que as filhas dela, que tem a idade da Manuela, um pouquinho mais velha, questionam sobre alguma coisa que é feita por aí e que a gente sabe que não é certo, ela explica desde o princípio. Se faz assim, no princípio Deus fez assim, mas aí aconteceu todo aquele problema e agora as pessoas fazem isso. Mas o resgate do princípio é tal. Então, assim, a gente não nega que existem essas coisas, porque elas vão encontrar coisas erradas o tempo todo. A Manuela tá na escola com pessoas que falam palavrão todos os dias e ela pergunta, mamãe, por que as pessoas falam palavrão? Você já falou palavrão? Então eu tenho que explicar para ela que os palavrões estão aí, mas que a gente não deve falar. E por que a gente não deve falar? Por que as pessoas falam? Para que ela escolha conscientemente isso. Mais do que falar, não fala essa palavra que é horrível e sair, nunca explicar para ela o que significa a palavra que ela ouviu. Então a gente tem que sempre supervisionar para que elas não vão buscar informação em outro lugar que vai ter informação errada, né? Não vai ser nossa fonte confiável de informação. Sim. A gente teria tantas questões para falar, mas a gente pode marcar também uma outra live. É muita coisa. Muita coisa. Tem a própria ideologia de gênero que está aí, né? Que as mães ficam, meu Deus, agora, né? Meu filho vai ser desvirtuado. Então, assim, é um assunto delicado para se tratar também, que a gente quer também trazer para o Mães com Fé, né? E, enfim, são muitas questões que a gente tem para falar. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha a mais. Eu acho que não. Tem coraçõezinhos. Espero ter essa sabedoria com minhas meninas, a Priscila Barbosa. Amém, Priscila. A gente busca sabedoria em Deus, tá? A questão, acho que inicial é que todos nós somos nascemos do pecado, né? Ninguém a Melina não é mais santa, por isso ela consegue, nem eu sou mais santa. A gente está aqui só para compartilhar nossas experiências. E com certeza eu vejo que a Melina busca essa sabedoria em Deus, busca na palavra de Deus, né? Como eu tenho buscado também. E Deus dá, porque Deus tem misericórdia, né? É verdade. E a graça dele permite isso nas nossas vidas, né? Então busque a Deus, que Deus vai te dar sabedoria sim. Uma maneira como simples, amém. Melina, Ana Paula Hernandes está te elogiando. A Juliane está perguntando se é essencial para a gente colocar as crianças em escola cristã. Então, assim, pode responder, depois eu falo, Nina. Eu acho muito legal se a gente consegue, né, adequar uma escola boa, com uma escola acessível, com uma escola próxima, com tudo que a gente precisa de considerar na hora de escolher a escola. Eu tenho minhas filhas que estudam numa escola católica. E é uma escolha que eu fiz porque eu achei que a escola era a melhor escola dentro das que eu poderia pagar, dentro das que estavam próximas da minha casa. Era o foco para mim que elas tivessem essa educação boa, porque eu acredito que religião a gente ensina em casa. Então, a minha única preocupação quando eu coloquei elas na escola católica foi saber como era a aula de religião, porque a minha escola católica que eu cresci estudando, a aula de religião era tipo catequese. Eu também cresci estudando. Então, com 10 anos, eu fazia a primeira comunhão já, por causa da religião, que era como catequese. Então, eu só queria saber se era assim esse formato.
Mas na escola das minhas filhas, elas têm aula de religião sobre religiões. Quais são as religiões do mundo, como que pensa as religiões, que hinduísmo pensa naquilo, budismo tal coisa, judaísmo. Então, é uma aula sobre religiões. O que eu sempre tive para mim? Então, que eu ia ensinar em casa essa questão espiritual. E eu sempre orei, sempre. Hoje tem aula de religião, então, Deus, que as minhas filhas entendam nessa aula coisas que isso não influencie o espírito delas, mas que seja para o raciocínio delas perceber o quanto as pessoas precisam do Senhor. Que isso só sirva para afirmar ainda mais a fé delas e não para trazer dúvidas. Então, eu sempre blindei elas com essa oração, com esse espírito de oração, realmente permeando assim para que isso não influenciasse a fé delas, pelo contrário, que fortalecesse. E, por outro lado, eu sempre busquei em casa perguntar: o que você aprendeu hoje na aula de religião? Ah, aprendi sobre o hinduísmo. Ah, o que é o hinduísmo? É uma religião que tem não sei quantos deuses. Ah, é, filha? Então, a gente acredita só num Deus, né? Porque a gente é assim, assim, assado. A Bíblia fala tal coisa. Então, eu sempre procurei entender o que elas aprendiam na escola para, então, responder dentro dos princípios. Nunca menosprezando a religião alheia, principalmente porque aquilo que a gente falou, as pessoas pensam diferente, as pessoas fazem coisas que não são adequadas e a gente não pode chegar para elas e ensinar as crianças a desrespeitarem as pessoas. Então, eu sempre falo: filha, você não vai chegar para sua amiga lá. Eu não lembro quem que era que tinha uma imagem de Maria no pescoço, amiga da Manuela. Eu falei, ela falou assim: ah, minha amiga acredita na Maria, ela tem até uma imagem da Maria no pescoço. Eu falei: filha, você não vai falar para ela mal da Maria, porque você não ia gostar que falassem mal de Jesus para você. O que você pode falar é falar: ah, você acredita em Maria? Eu não acredito na Maria. Eu gosto de orar para Jesus. Pronto. Não precisa falar mal da Maria, mas você vai falar o que você acredita. Então, a gente sempre tem que ensinar as crianças a terem respeito, a falarem da fé delas, sem nunca desrespeitar a fé alheia. Porque, como eu falo, eu não gostaria que falassem mal de Jesus para mim. Eu não quero que falem mal eu não quero que elas aprendam a falar mal dos outros. Mas a escola cristã é muito bacana pelos valores que passa, por princípios. Eu dei aula numa escola cristã há muito tempo e eu lembro que todas as aulas eram permeadas por princípios bíblicos, por valores. É muito bacana. Mas a questão é, tipo, quais são os critérios que você vai levar em conta na hora de considerar a escola. Eu considerei a católica também por conta dessa questão da ideologia de gênero e outros aspectos, que eu acredito que numa escola confessional, seja católica ou evangélica, são lugares que vai demorar um pouco mais para serem implantados alguns tipos de ensinamentos. Então, para mim, foi um pouco de critério também na hora de escolher. Hoje eu tenho o Vitor, ele já estudou desde um ano e 6 meses, ele já está na escolinha, né? Era numa escola católica também, muito novinho ainda, então eu vi mais assim a questão de próximo à minha casa, com o valor que eu poderia pagar, a qualidade dos professores. Eu acho que isso é o principal, porque a escola não é para você ser doutrinado, né? A escola é para você aprender o que precisa ser aprendido ali, as matérias. Mas também, se for uma escola cristã, né? Se unir tudo que você precisa ir é uma escola cristã, ótimo, porque lá também ele vai aprender. Só que isso não tira a nossa responsabilidade em casa e a igreja, né? De ensiná-los, né? A gente não pode acreditar que na escola cristã ele está seguro e ali está... Porque, com certeza, na escola cristã, ele vai ter maus exemplos também, como em todas as escolas. Crianças que estão ali, mas, de repente, também não são cristãs, enfim. Então, às vezes é até meio perigoso, né, a gente achar que vai colocar numa escola cristã e que ali ele vai crescer na fé e vai se converter. Por que não? Porque, às vezes, o efeito pode até ser assim: nossa, eu estou vendo acontecer tantas coisas ruins que eu não quero ser dessa fé. Então a gente tem que tomar esse cuidado e como você falou, pedir a direção de Deus, né? Eu acho que Deus direciona, mas não acreditar que é a escola que vai fazer. E essa questão também, né, que você falou da ideologia de gênero, também eu levo em consideração que, com certeza, numa escola católica, evangélica, por enquanto ainda não está sendo obrigada a ser implantada, né? Então isso é uma questão importante que a gente tem que ver também. Também não tira a nossa... Porque vai chegar uma hora que eles vão perguntar e vão ver, né? Então a gente vai ter que ensinar, né? Com certeza, com certeza. E que seja a gente para ensinar, né? Não a escola. A gente para ensinar, né? não a escola. É a gente que tem que ensinar determinadas coisas, com certeza. A gente não pode deixar passar. Eu sempre falo que, também aprendi com essa minha amiga, que no ano que a Manuela está no quinto, né? Então, no quinto que se fala sobre reprodução humana.
Então, antes da escola ensinar sobre reprodução humana, eu vou sentar com a Manuela e vou explicar sobre reprodução humana. Na verdade, já passou essa fase aqui, né? Mas eu acho que é muito importante saber quando que meu filho vai começar a aprender sobre relação sexual. Então, eu vou ensinar primeiro. Eu vou sentar com ele e vou explicar. Porque daí ele vai ter o princípio primeiro e não aquilo que a escola vai estar ensinando. Não sei como. A gente sabe que a escola vai ensinar o fisiológico, né? Mas que seja primeiro a gente explicando por que Deus criou, que é bom, para quando que é, por que Deus reservou e assim por diante. É. Mães, a gente tem que trabalhar muito, né? Sim. E ficar de olho. É o nosso papel. E eu acho que é isso, Melina. Eu tinha mais alguma coisa para te perguntar. Ah, a Bíblia da Manuela, ela tá com. Você acabou de falar, já é 9 anos, né? Que ela tá. Qual é a Bíblia que ela lê? Uma Bíblia. Ela é uma Aquela Bíblia de normal. desenho? Não, Ah, é uma normal. Bíblia normal, da nova tradução na linguagem de hoje, chamada Bíblia da Princesinha. Ela é uma Bíblia, ela é uma Bíblia normal, só que ela Normal. é roxa, bonitinha, coloridinha a capa, e acho que tem umas 10 ou 12 no meio da Bíblia, cartas de Deus para menina, assim, ah, você é minha filha linda, maravilhosa. Ah, Mas é a legal. Bíblia normal e só tem alguns lugares no meio, assim. Tá. E o devocional, você falou Kids, Pão Diário Diário Kids, Kids? Pão Pão Diário Diário Kids. Kids, que é de 7 a Tá. 9 anos, esse. Uhum. E tem também o que a Ana Júlia usa, é o Tudo para Ele, que é do Pão Diário também. Tudo para ele? Isso. E só que a gente, assim, tem muitas opções, né? Tem muito livrinho devocional, tem dos Milinguido, que é uma história para cada dia do ano. Então tem bastante coisa, né? Então a gente tem que ir realmente procurando. Ontem mesmo esse final de semana eu estava na livraria e tinha o devocional, a Bíblia da Princesinha com devocional. Então, assim, tem Olha bastante só, coisa por aí, completa. né? Tem bastante Legal. opção. Então a gente tem que mesmo procurar e mediar nesse primeiro momento, né? Esse momento da criança, e depois a criança vai aprender a fazer sozinho. Daí, nesse Vai momento, é pegando importante. gosto pela questão. É, isso. Melina, muito obrigada. Se você quer deixar alguma mensagem aí para os papais, para as mamães, para Muito obrigada encerrar. pelo convite. Obrigada pelo convite. Imagina, foi um E prazer. eu acho que o mais importante que a gente nunca pode esquecer é aquilo que você falou. Que em Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Deus ama nos dar sabedoria quando pedimos, e a gente não pode esquecer que o Espírito Santo é nosso ajudador em todas as coisas, e todas é todas, inclusive criação de filhos. Todos. Então a gente precisa usufruir dessa ferramenta maravilhosa, desse ajudador maravilhoso, desse professor maravilhoso que é o Espírito Santo, e buscarmos sabedoria mesmo. Deus, como que funciona com a minha filha? Como que funciona com o meu filho? Como que pode ser eficiente? E regar os nossos filhos com oração e expô-los à presença do Espírito Santo. Amém. Foi muito bom mesmo, viu? Obrigada mesmo, foi muito bom. Eu vou ouvir novamente, tentar anotar alguns pontos para colocar aí nos comentários também, para o pessoal absorver melhor tudo que você falou. Legal. Muito obrigada mesmo, eu desejo tudo de bom para você, para uma maternidade simples, que seja cada vez mais um sucesso aí como está sendo, e falando aos corações das mamães, né? Amém. E o que Amém. precisar, a gente está aqui, portas Amém. abertas. Um beijo, viu? Beijo. Tchau, gente. Obrigada a todo mundo aí que participou. Um beijo. O vídeo vai ficar gravado, tá? Aqui na nossa fanpage. E quem quiser compartilhar, tá? Mostrar para outro pessoal, eu vou deixar aqui gravado na fanpage Mães com Fé. Tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau.